Então, o primeiro critério é o critério de abordagem. O que seria a abordagem? Seria o que você vai falar sobre o tema e como você vai falar. Esse critério é o mais importante aqui, óbvio. O primeiro, que é o tópico 1, são tópicos frasais relacionados ao tema, ou seja, sem fuga ou tangenciamento do tema. Então, se o tópico frasal do seu parágrafo ele já não está relacionado ao tema, então, obviamente, as defesas que você vai fazer ali, as sustentações que você vai trazer ali também não vão estar. Então, isso se caracterizaria o quê? Uma fuga do tema. E o que acontece em 99,9% das bancas quando se foge do tema? Zero. Aqui não é diferente. Então aqui eu tenho uma tabela que ela já faz o cálculo automático. A pessoa já parte da nota 10, que é a nota total. Se ocorre uma fuga de tema, o que acontece aqui? Ó? Nota 0. Agora, o que é o tangenciamento? O tangenciamento é você falar parcialmente do tema, não falar integralmente do tema que foi cobrado pela banca. Algumas bancas penalizam de uma forma, outras penalizam de outra. E no meu critério, observando o que a maioria das bancas deduz na nota, o que acontece aqui no meu critério? Você não zera a redação inteira, porém, zera o critério que cobra a abordagem. Então, se você tangenciou o tema, nesse critério já é nota 0. Pode até pontuar nos outros critérios, mas na abordagem não. O tópico 2 é embasamentos que tenham relação direta com o tópico frasal. Então, uma vez que o tópico frasal está relacionado ao tema, você vai trazer ali embasamentos para sustentar aquele tópico frasal, correto? Entretanto, se esses embasamentos não têm relação direta com aquele tópico frasal que você está sustentando, então eles não servem para aquele tópico frasal. É o típico caso daquele aluno que traz uma informação ali na redação que não sustenta o que ele falou anteriormente. Não sustenta. É o que o Enem, no caso, só para citar como parâmetro, avalia na competência 3. Quer dizer, eles realmente têm relação ou não têm relação? No item 3, embasamentos pertinentes que realmente sustentem os tópicos frasais. Quer dizer, não bastam que eles estejam relacionados ao tópico frasal, tenham a ver com o tópico frasal, mas sim, eles precisam realmente sustentar. Quando eles realmente não sustentam, na argumentação se chama de falácia. Quer dizer, não sustenta exatamente aquilo que você está falando. Esse, especificamente no Enem, é avaliado na competência 2, que é o que o Enem chama de repertório produtivo. Se o repertório não é produtivo, quer dizer que ele não sustenta exatamente aquilo que foi dito. É o que eu digo que são embasamentos que são pertinentes e que realmente sustentem o tópico frasal. Então aqui na avaliação aqui, cada um desses que não sustente é um ponto a menos aqui, ó. Percebendo? Você vai deduzindo um ponto. Por que a pessoa tem possibilidade de errar aqui até 4? Porque são muitos embasamentos que são apresentados na redação, né? Pelo menos uns 6 embasamentos. Então, obviamente, não poderia ser 1 ou 2 só aqui. Há mais possibilidade de perder nota nesse critério. Outro item 4 é a quantidade satisfatória de embasamentos por tópico frasal. Porque muitas bancas, elas cobram quantidade de linhas na redação, quantidade mínima de linhas. Mas isso não reflete exatamente a sustentação que a pessoa vai fazer. Porque ela pode escrever ali a quantidade mínima de linha cobrada pela banca e escrever um monte de abobrinha, que não tem relação nenhuma com o que está sendo defendido. Ou até tem relação, mas não sustenta exatamente. Então, não bastam linhas. Não basta ter a quantidade de linhas, mas é necessário que essas linhas elas sejam convertidas em embasamentos em favor daquilo que está sendo sustentado. Então, se a redação ela está pouco desenvolvida, então ela vai trazer ali poucos ou nenhum embasamento. Se ela está bem desenvolvida, ela vai trazer a quantidade necessária de embasamento, que é, como eu já mostrei aqui em outras aulas, se você vai fazer um parágrafo ali de 8 linhas média para uma redação média de 30 linhas, então você vai ter que apresentar ali de 2 a 3 embasamentos por tópico frasal. Ordenação lógica das ideias visando a progressão temática. Esse critério aqui a maioria das bancas não cobra. O Enem eu sei que cobra. O que seria isso? Seria ordenar a sua sustentação na redação tal que você parta sempre do mais relevante para o menos. Aí alguém poderia dizer assim, tudo bem, mas você vai partir do mais relevante para o menos relevante e o que vai acontecer? A redação ela vai ficando desinteressante à medida que for sendo lida, porque
O mais relevante já foi lido, você vai trazendo para o menos relevante. Não, não é bem assim que acontece. Isso é em cada parágrafo. Então você começa sempre do mais relevante e vai partindo para o menos relevante, mas só que aquele clímax, aquele pico de interesse, ele volta no parágrafo seguinte. Por quê? Porque você volta a trazer informações mais relevantes e aí vai reduzindo conforme o parágrafo vai sendo desenvolvido. Então esse vai e volta de informações relevantes, ele acontece o tempo todo na redação, ele tem que acontecer o tempo todo. Não é considerando o todo da redação, mas sim parágrafo a parágrafo. E nisso você diz que uma redação ela tem progressão temática.